O Edson ativou o vídeo. Vamos ver o que vai aparecer. Fala, rapaz. Interessante, só tá abrindo a tela para 2. Ó, tô vendo os 3 aí. Tá? Me vendo? Tô vendo só o Zico. Interessante isso, né, cara? Pô, tem o Edinho. Tá, mas bom. Quem não era para ser... O Juninho lá, o do cara do X1. Tu tá vendo nós 4, Juninho? Responde aí. Pô, O Edinho não expulsar ninguém. tira o boné, Edinho. Tá na zoada, velho. Lifa 1000 graus aí, tá na zoada. Ele tá vendo nós 4. Vamos tocar o barco. Não faz mal, ele não tá vendo. Não faz mal. A gente vai tentar ir só pelo áudio. Que vale o povo assistir. E os 4. A minha esposa tá vendo os 4 no celular. Pronto, agora eu... Aí, Zico. Beleza, o Ivo também mandou um recado, mais um do Pomerode, tá vendo nós 4. Então tá bom. Bom, pessoal, eu comecei um pouco atrasado, um pouco aí enrolado, né? Mas a gente vai em frente. Mais uma vez agradecendo aí inicialmente sempre a participação da galera aí na live, né? Que comenta, que curte, compartilha, enfim, que acompanha aí essa dedicação do Várzea Peixeira em trazer informações aí sobre o campeonato aqui da Liga Municipal de Itajaí. E hoje a gente tem 2 convidados especiais, como vocês já podem ver aí. Temos o nosso grande amigo Zico, uma lenda aí do futebol amador. Também o Edinho, certo? Hoje o tema, eu conversei com o Anderson durante a semana, Zico e Edinho, e a gente pensou um pouco em falar sobre... Eu não gosto de usar a palavra violência, né? Eu usar a palavra indisciplina, né? Indisciplina no futebol, né? Para trazer aqui para a discussão. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A partir, obviamente, do incidente que ocorreu aqui no jogo de domingo, aqui em Navegantes, entre o União e o Rio do Ouro. O jogo terminou 1-1, a partida nem foi até os minutos finais, se não me engano, 34, 35 minutos do segundo tempo, né? A partida teve que se encerrar. A gente não vai entrar propriamente dito no jogo, porque acho que a ideia aqui é fazer uma conversa um pouco mais ampla, né? E contar, principalmente, né, com a experiência aí, tanto do Edinho quanto do Zico, especialmente do Zico, né? Que pode trazer para nós vários relatos aí importantes. Bom, primeiro eu vou apresentar os convidados de hoje, né? De fazer uma apresentação. Aqui temos o Edinho, né? Que ele jogou... Qualquer coisa, Edinho, no final eu vou perguntar para ti se faltou alguma coisa, eu vou colocar aqui. Ele jogou futsal na base em Caçador entre 91, 92 e 93. Em 94, ele chega em Itajaí, ele jogou na base do Marcílio, e depois ele foi para o Amador. Daí ele jogou no Bragantino, São Vicente, Preto e Branco, Rio do Ouro, onde foi campeão, inclusive, em 2002, no beach soccer, né, no futebol de areia, né? Futebol de areia, enfim. Jogou no Corrupto, no Corvina, Piranha e Traíra. Também jogou em vários times da cidade, né, Itajaí, Navegantes, Balneário. Ele faz parte hoje da Federação de Beach Soccer e Futsal. Era isso? Isso, só fui campeão em 2012, não 2002. 2012 com o Rio do Ouro. 2012, desculpa. Rio do Ouro. Quando começou a tua vida? Vou começar com uma pergunta rapidinho para ti. Quando é que começou? Acho que faltou isso. Começou a tua vida como árbitro, como juiz? Começou quando eu resolvi parar com o futebol, de jogar, porque não aguentava mais, o joelhinho não aguentava mais. Foi depois de 2012, 2013 eu comecei, não. Já tinha participado de alguns eventos na arbitragem, mas assim, diretamente, foi depois de 2012. Beleza, obrigado. Agora o Zico. O Zico é uma resenha até aqui na apresentação, ele mandou aí um áudio para nós, eu tentei fazer uma descrição do áudio aí, da apresentação. O Zico é craque. O Zico é craque. Joguei Vamos lá, contra o Zico, jogamos muito contra. Vamos lá. Vamos ver, Zico,
Se faltar alguma coisa nesse teu currículo aqui, tu acrescenta aí. Em Aí vai dar o 87... tempo todo o currículo do Zico. Não, vou tentar ser rápido. Eu vou resumir aqui, ó. Em 87, ele se profissionalizou no Marcílio Dias. Aí teve uma passagem depois aí pela Portuguesa, de São Paulo. Aí voltou, rodou para alguns times de Blumenau, Joaçaba, Brusque, e disse que encerrou no Camboriense, né, com a dona Zilda. Né? Jogou futebol amador, foi várias vezes campeão, ganhou a Copa RBS, se não me engano, pelo Atlético Topava, de Blumenau. Uma notícia interessante aqui, que eu não lembrava, mas o Zico já jogou também pelo Canto do Rio, que é o time lá onde eu comecei a participar do futebol amador, lá no Progresso. Itajaí jogou de novo com a dona Zilda, aqui por várias vezes campeão no amador. Em 2016 foi técnico dele, começa a vida dele como técnico, em 2016, ó, recente. Ele começou como técnico do Rio do Ouro, foi campeão da Copa Verão em 2017, terceiro lugar no amador e terceiro lugar na Copa Primavera. Em 2018 ele começou, aí foi a primeira vez campeão, né? Primeiro da Copa Interligas. Aqui ficou faltando dizer o time, depois ele vai dizer, em 2018 ganhou a Copa Primavera mais uma vez, aí ele foi para o Natalense em 2019, em 2018, 2019 no Beira-Mar, 2020 eu acho que ele estava no CEP100, aí 2021 foi vice-campeão da Copa Primavera pelo CEP100 e campeão pelo Amador em 2022. E ficou em terceiro lugar no estadual, se não me engano, contra o Náutico de Florianópolis, né? Vice ou terceiro lugar. Em 2020. O Amador do... Só para fechar aqui, em 2023, esse ano, estava lá no Caxias de Joinville, nessa primeira fase, lá ficou com eles, e agora está em Itajaí. É isso, Zico? Faltou o quê? 2018, primeiro título de uma equipe peixe. E campeão ligas também. Mas é isso aí. Era isso aí. O áudio tá ruim. Melhorou agora? E aí? Tudo Melhorou? tranquilo. Vai falando aí. Agora? Não te ouvimos ainda, Zico. O Juliano do Roger Boy tá falando que o Zico tem mais troféu que o Botafogo. Eu vi. Quem não tem? E agora? Quem não tem mais Botafogo? E agora? O povo tá zoando Botafogo. Você vai ser campeão brasileiro de novo aí? Me parece. Estão me ouvindo? Agora sim. Falta a Lifa. Tá faltando a Lifa pro Zico, ó. O Lifa Mil Grau tá falando aí, ó. Tá me ouvindo agora, rapaz? Agora sim. Então, Falta aí. Esse histórico aí do Zico é um histórico extenso, né? Para muita gente aí, uma das grandes personagens, um dos grandes personagens do futebol amador aqui da região, né? Anderson, acho que concorda com isso. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa sobre esses nossos dois convidados de hoje aí. Bom, agradecer a você, Luiz, ao Edinho aí, né? A gente já tem uma amizade muito de futebol. E falar que hoje melhorar. O áudio tá picado. É o Zico que tá falando? Porque eu não consigo ver quem tá falando. Eu. Agora. Tá, Anderson. Tem mais uma coisa para acrescentar sobre os nossos dois convidados aí? São pessoas que eu já conheço há um bom tempo já, o Edinho, são amigos que o futebol me deu, entendeu? E o currículo do Zico, assim, poxa, como jogador e como treinador, né? O Edinho também tem uma caminhada boa, o Edinho sabe tudo, cara, conhece tudo do futebol.
Ele passando para arbitragem assim, até é um universo que eu aprendia bastante coisa assim a entender, né? Porque o cara às vezes quer entender de futebol, mas não quer entender o que é a arbitragem. Aí ele é um cara que jogava junto com o pessoal e hoje apita os jogos, né? Nem todo mundo gosta, mas só que para mim é uma pessoa excelente, o cara família, o cara gente boa pra caramba. Daí às vezes a gente fica até com aquela sensação quando sobra para ele, né? Quando sobra nas partidas. Mas, pô, são duas pessoas, são fenomenal os dois, cara. Tem uma história bacana no futebol. Bacana. Legal trazer dois personagens aí que a galera conhece, até pelos comentários que a gente vai observando aqui, né? Ainda mais agora que está pelo Várzea Peixeira hoje, a transmissão, daí é mais gente que é envolvida com o futebol amador aqui da região, né? Que está acompanhando. Eu queria começar fazendo uma pergunta para os dois. Eu primeiro vou dar uma contextualizada bem breve. Eu fiz uma pesquisa aí, estou fazendo uma pesquisa essa semana. Sou um pesquisador, na verdade, né? Também, além de ser historiador. Sobre essa questão da indisciplina no futebol, né? Eu acho que para a gente começar a conversar sobre isso, eu pensei em procurar algumas leituras. Me parece, Zico, Edinho e Anderson, que há um consenso, né? Especialmente no futebol amador, que a violência, quando ela acontece nos jogos, ela é uma coisa que é muito desregrada, vamos dizer assim, é difícil, porque historicamente isso acontece, é difícil que tenha gente lá no campo de jogo, propriamente dito, que tente segurar a violência, enfim. Eu acho que antigamente foi pior, acho que hoje deu uma melhorada nesse aspecto, né? Eu queria, então, que os dois convidados, dentro desse contexto, avaliam, começando pelo Edinho. Edinho, como é que tu avalia essa questão da disciplina no futebol amador, assim? Tu que fez essa transição de ser jogador e passou a ser agora, então, árbitro. Então, cara, é um assunto delicado, né, cara? Pô, isso acontece desde a época que eu me entendo por gente, né? Mas nunca vou conseguir entender. Nunca vou conseguir. Eu não sei como é que alguém pode sair de casa e querer agredir. Não só o árbitro, às vezes tem agressão também entre os jogadores, né? Pouco que eu joguei, como o Lipa Mil Grau falou aí que eu nunca joguei nada, na brincadeira. Lipa Mil Grau está ditado. Sempre teve, né? Mas eu nunca saí para machucar ninguém, já discuti com os jogadores, já discuti com o árbitro. Mas assim, para agredir, cara, eu não consigo entender. Não consigo mesmo, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Alguém sair de casa porque acha que o árbitro vai lá prejudicar, vai roubar. A palavra roubar também, para mim, não cabe. Existe o erro, vai sempre existir. Com o VAR que tem indo no futebol profissional, estão errando pra caramba, eu concordo. Imagina nós do amador que não tem essa ajuda. Então, cara, para mim é uma pergunta que eu não consigo explicar. Não consigo mesmo. Ô, Edinho, tens alguma experiência assim do tempo agora que tu virou juiz aí, né? Que tu, será de repente pode compartilhar assim uma coisa que te marcou? Sobre tentarem agredir? Isso. Teve. O árbitro que não passou por isso, acho que não vai conseguir apitar em algum lugar. Já teve no Beira-Mar, vou falar nome, que eu não sou de esconder. Teve no Beira-Mar, que eu tive que sair com a PM. Deixa eu lembrar, teve aqui no Nossa Senhora das Graças, mas ali foi bem. O pessoal de lá, que eu conheço bastante gente ali também, me ajudou bastante ali, não foi tão grave como foi no Beira-Mar. Beira-Mar foi complicado. Mas foi nas duas únicas que eu passei aperto. Mas não chegou a ter agressão, não. Mas passasse um aperto, né? Passei grande. No Beira-Mar, se não fosse com a PM, eu não tinha saído ileso de lá. Mas assim, teve um cara lá no Beira-Mar, o Xande, acho que era, não sei se ele é presidente do Beira-Mar ainda,
Ele que me tirou da fria até a polícia chegar. Se não fosse por ele, tinha complicado. Ainda bem que tem essas boas almas nesses momentos aí, né? Tem, Zico, nosso amigo Zico, lenda. Outra coisa, só um minuto. Manda. Nós tivemos também, eu e o Zico tivemos uma treta na praia de Navegantes, mas também meu Deus. mas não passou de discussão, se acertamos depois, tudo certo. Ele lembra, eu também lembro. Os caras revelando aqui ao vivo a treta com o Zico. Ô Zico, agora a pergunta é para ti, Zico. Como é que tu avalia essa questão da disciplina no futebol amador? E outra coisa, tu acha que é por esse motivo que é difícil conseguir arbitragem, as taxas são elevadas? Em Blumenau tem muita essa reclamação, né? Porque pagar juiz é muito caro, porque eles querem ganhar um valor alto em função da violência, que não tem segurança. Tu acha que tem relação? Como é que tu avalia a situação toda aí? Olha, falando em violência, eu fui um cara que eu joguei vários anos, profissional, mas vamos falar amador. Nunca agredi ninguém. Fui um cara chato, era um cara chato dentro de campo, um cara que enchia o saco do árbitro, mas eu tinha um limite. Até o limite que o árbitro deixava eu ceder e eu iria. Eu não passava disso. A questão do fiquei agora, trabalho muito sem, não compactuo com violência, não acho legal. Então, tem que existir, o bairro tem que existir. Mas ela chega ali, ponto. Eu tenho alguns anos, amador de Itajaí, e até elevando a quarta como a tem para fora, mostrando Tá picotado o áudio de novo. Muito medo de, porque aqui, vamos jogar em Itajaí, os caras vão bater, e vamos citar aqui dentro de um bairro humilde ali, de uma rapaziada, vieram jogar vários aí da nossa, muito bem, até não te ouvi direito. Tá melhorando? Dá para ouvir? Agora sim. E a questão de violência, então vamos trabalhar. Ela melhorou bastante aqui em Itajaí. Ela melhorou bastante. A situação de domingo, pacto, domingo, eles nunca pode fazer um. Eu acho que tempo algum não pode haver ponto. Eu não estou conseguindo ouvir o Zico mesmo. Está muito cortando, está cortando demais. Não está melhorando agora? Não. Em hipótese alguma, nós temos. Aí, estou falando que eu tô gago, pô. É o sinal. Recife do grau, mano. Pô, mas assim, a violência ela melhorou bastante aqui em Itajaí. Nós não vamos colocar só na conta também, não, tá? A gente está vendo aí várias situações aqui na nossa região que está tendo violência. Então, não só Itajaí. Não é isolado o caso, não. Perfeito. Perfeito. Tem que chegar perto. Aí melhorou. Melhorou agora? Melhorou. E aí? Melhorou. Dá para ouvir agora? Melhor? Conseguimos pegar a parte final ali. Estava dizendo que não é uma questão de Itajaí, eu concordo, né? Isso acontece aí. A nossa, só para concluir, eu sou contra a violência, né? Sou contra a violência. Quem sou eu para ficar julgando aqui? Acho que a violência é um caso extremo.
E não é uma exclusividade da nossa, infelizmente, não é uma exclusividade da nossa cidade. Nós temos vários campeonatos aí que está tendo agressão. Não sei o que nós podemos fazer. Eu sou um cara que eu sou disciplinador. Nos meus elencos, nunca teve motivo de agressão, nunca teve agressão nenhuma. Eu procuro falar com meus jogadores, falo da importância que, além da agressão que vai prejudicar ele, vai prejudicar também a instituição. E é difícil hoje. Então, mas é um tema complexo, tá, cara? É um tema complexo porque nós lidamos com pessoas, a gente não sabe o dia daquela pessoa, como ela está, se ela tem algum problema. E, claro, nada justifica a agressão, mas a gente lida com pessoas, com ser humano. Então é complicado, é um caso complicado. É bem por aí mesmo, e nas leituras que eu estava fazendo essa semana, trazem muito isso, a questão da psicologia, né? Tem psicólogos daí que trabalham essa questão da violência, né? E falam dessas particularidades do sujeito, enfim, né? E como é difícil. Já vou partir para outra pergunta, já vou começar de novo pelo Edinho. Antes eu quero ver só se o nosso amigo Anderson, o Calado, tem mais alguma coisa a acrescentar. Cara, a respeito, assim, que nem desses fatos que acontecem nos jogos, né, violento, algumas situações assim, eu acho que futebol é alegria, né? O cara tem que... Eu sou assim, eu gosto quando eu vejo que o pessoal vai disposto para jogar, vai descontraído e mesmo assim concentrado no jogo, né? Mas eu acho que dependendo da pessoa, ela está muito pilhada com alguma coisa, extra-campo até pode ser, e acaba aquele 880, tem gente que é assim, perde o controle um pouco, o emocional. A maioria dos jogos que eu vi que aconteceu alguma coisa, tanto em Blumenau, Luiz Alves, aqui em Itajaí, em Navegante, sempre acontece com alguma questão da pessoa, ela não está bem. A gente também tem que ter mais visão para saber o que está acontecendo também. O cara às vezes está meio pilhado no jogo, alguma situação, mas o que é mais importante é o cara ir para jogar. Se o cara ir para jogar e ficar animado, e né, jogar bonito, ir para cima, é isso aí que é o futebol. Ô, Calado, mas assim, ó, a gente também, desculpa só interromper, a gente falar. Também coloca, mas nós também temos que nos precaver. Tanto o árbitro ter um pouco mais de segurança e até mesmo quem vai para o clube, que eu acho que um exemplo. Vamos citar uma final. Se faz a final do estádio, eu sou um cara que eu sempre brigo para fazer as finais nos campos de amador, certo? Eu também sou da minha bandeira, eu sou. Bacana. Porém, por que a gente não dá a condição? Por que nós não tentamos colocar um policiamento que inibe tanto, não é só atletas, árbitros, inibe a violência, ela dá uma proteção maior para quem vai ver o jogo também. Nós vamos fazer um espetáculo. Você joga um campeonato durante 3 meses. E por que não se investe um pouquinho mais nessa final? Por que não se investe, não se melhora a estrutura para fazer a final? Está faltando também um pouco mais de conversa aí entre os dirigentes. Poxa, os dirigentes, a liga, acho que esse meio-campo, se fazer esse meio-campo aí, pode dar uma melhorada. Também concordo contigo. Bem por aí, bem por aí. Na nossa segunda parte aqui, ó, queria ver com vocês dois, nossos convidados, Edinho primeiro e depois o Zico. O Edinho saiu da tela, hein? Saiu? Saiu, pelo menos para mim. Edinho, nos ouve? Cadê o Edinho? Estamos em 3 aí, rapaziada. Então vamos partir para o Zico mesmo. Talvez o Edinho deu uma queda aí com a internet dele. Ô, Zico, eu gostei da tua fala, que tu disse que nos teus times o Lifa Mil Grau não perdoa. Ele mandou aqui que o Edinho tá igual ao Vasco, né? Caiu na live. O Mil Grau é o espírito, né? O espírito do Saci. Volta, Edinho. Volta, Edinho. Mano. Ô, Zico, me diz uma coisa, eu gostei muito que tu falou ali que tu faz uma cobrança dos teus jogadores, agora tu na condição de treinador, né? Sim. Tu faz uma cobrança para que eles não sejam disciplinados, para que eles respeitem o adversário, enfim, o trio de arbitragem, assim por diante. Qual tu acha que é o papel, vamos lá, dos 3, dos jogadores, do dirigente... Voltou com um vídeo. Aí sim, Edinho. Dos jogadores, dos dirigentes e também da torcedora.
da torcida, do torcedor de uma forma geral, qual tu acha que é o papel deles para evitar que aconteçam casos de violência? Luiz, o principal é de quem monta time. Eu vou te falar um detalhe. Quando você monta um time, você tem que falar para o teu jogador, para o teu elenco, que é o seguinte: qualquer tipo de bagunça, de agressão que ele fazer, ele vai penalizar o atleta, mas também vai penalizar a instituição. De que forma? Poxa, você imagina se eu estou ali com o meu estádio cheio, dá uma briga generalizada, meus jogadores provocam uma briga, aí ali eu tenho o torcedor, eu tenho o apoiador, eu tenho o pessoal da liga. Então a gente tem que conscientizar hoje para falar muito do seu time, da importância. Cara, se você cometer qualquer tipo de briga ou agressão, você não vai só ser o prejudicado, você vai prejudicar a entidade também. Então é por aí que a gente tem que falar. Cada vez mais, resultados, uma hora vai perder, uma hora vai ganhar. Eu sempre fui uma coisa: o que acontece no campo fica no campo, certo? E nós temos que ser assim, ó. Cara, nós temos que apaziguar. Nós hoje, tu vê as praças de Itajaí, tá vindo muita gente de fora jogar. Então nós temos que estar falando para esse pessoal aí, ó, e conscientizá-los que não adianta. A violência, e principalmente ao extremo, né? A via de fato, isso aí só prejudica a todos. Com certeza. Edinho, o que tu acha? Não sei se estavas ouvindo ali a pergunta, eu vou reformular rapidamente. Falaram que o Edinho caiu igual o Vasco, cara. Quem tu acha que deve se... Como é que deve agir torcedor, os jogadores e os dirigentes para evitar que esse tipo de situação aconteça? Cara, torcedor, para mim, não tem o que fazer. Torcedor vai ser sempre 1000%, não adianta. Torcedor age mais com o coração do que com a emoção. O dirigente, aí eu tô com o Zico, ele tem que começar, vamos lá, teria que começar na base, né? Mas quando nós estamos falando de amador, tem que começar ali no vestiário, primeiro jogo do campeonato. Não, é assim, se começar com palhaçada, vai sair do time, vai... Querendo ou não, todos ganham dinheirinho, a maioria. Vamos ser sinceros. O cara vai querer perder o dinheiro? Não vai. Ele tá ali para ganhar. Claro, o futebol é gostoso, todo mundo vai porque gosta, mas tem a parte financeira que eles estão ganhando. Pelo menos a maioria. Ele não vai querer perder o dinheiro dele. Então, como o Zico fala, eu admiro o Zico hoje por isso, porque o que tem para falar, ele vai falar. Ele vai chegar e vai falar, ou tu faz isso, ou então tu estás fora. Eu já conheço bastante gente que me fala que ele faz isso dentro do vestiário. Então tem que partir daí. E dirigente, assim, como aconteceu ali no União. Eu vi uns comentários no Instagram, para mim, errado. Porque eles acharam que o árbitro errou no lance. Eles não têm que achar. Quem tem que achar que, querendo ou não, o jogador aceitando ou não, quem manda é o árbitro. Se o árbitro errou, beleza. Infelizmente, teve aquele erro dele. Mas o dirigente não tem que achar que ele errou. Se ele deu aquela falta, se o Bidu ele valorizou ou não, isso não importa. Ele deu a falta, tá dado, não tem que voltar atrás. Entendeu? Então, tem coisas que é inexplicável, não consigo entender. Eu concordo, porque, na verdade, dá como se desse um aval para uma agressão durante um jogo, né? Não, o cara fez isso porque foi feito aquilo. Não, nada justifica. Eu acho que até agora a gente tem um consenso aqui de que nada justifica esse tipo de agressão. Né? Por mais que o jogador se sinta injustiçado, nunca ele terá o direito de dar um soco num juiz. Nunca. Por mais que ele tenha sido injustiçado. Por exemplo, o que eu acho que houve de errado da parte da arbitragem ali? O início do jogo. O Sander é meu amigo, conheço vários anos, mas chegou lá, não tem policiamento, não faz o jogo. Eu ia falar um palavrão quase, mas eu sei que é difícil, assim, vou falar assim, então acha que é fácil. Eu sei que é difícil tu chegar lá no jogo e dizer, não vou fazer o jogo porque não tem policiamento. O União fez a parte dele, mandou ofício, tudo, fez a parte dele, mas não tem segurança. É uma final de amador, cara. É obrigado a ter uma segurança. É obrigado. Edinho, pegando esse gancho do Edinho, realmente, os clubes fazem aquele ofício para a polícia, ela não vem. Mas eu particularmente, eu acho que ali errou o União.
um exemplo, na Interligas, nós somos obrigados a colocar segurança dentro de campo. Nós colocamos segurança, seja ele polícia paisana ou seja segurança privada. Então, como era uma final, eu concordo com o Edinho, como era uma final, o Sander poderia ter feito uma avaliação. Opa, pessoal, tudo bem, os ânimos estão tranquilos e tal, mas no jogo esquenta, então é o seguinte, eu só vou começar, eu preciso de segurança ou ter um policiamento. Mas aí, é o que eu digo, a organização, no caso quem foi o organizador lá, a União e a própria Liga, eles não se preocuparam em trocar uma ideia e, de repente, prever uma situação. Porque foi aquele caso ali, mas pode ter um caso de torcida, a torcida pode ter dirigente exaltado, pode torcedor exaltado, foi o atleta, mas também pode vir de fora. Então, eu acho que talvez eles pecaram na organização do espetáculo. O que eu queria dizer, o erro da parte da arbitragem, né? Foi iniciar. Mas, pra mim, o maior erro da União é como tu falou. Eu tava lá, tava vendo o jogo. O jogo tava tranquilo entre aspas, né? Mas pegado. Sim. Só que como tu falou, o jogo muda e em 2 minutos muda o jogo, cara. Tu sabe como é que é? Em 2 minutos vira vai do céu ao inferno em 2 minutos, cara. Ou até menos de 2 minutos. Daqui eu não entendo como funciona a Zico, né? Mas, por exemplo, eu que tenho experiência do Blumenau, primeiro, os clubes têm que fazer o ofício, é uma exigência que a Liga do Blumenau faz, eles têm que fazer o ofício. Nós, inclusive, na época que eu estava no Canto Rio, a gente levava pessoalmente para o comando da Polícia Militar, lá no batalhão, entendeu? Não era nem... É feito isso aqui, Luiz. É feito, só que o policial... Ele tá me chamando de Luiz, não sabe que meu nome é Leandro. Ô, Leandro, porra. Leandro. Ei, aqui é feito isso, mas a polícia não tem efetivo. A polícia não tem efetivo para deixar uma viatura em cada campo. Aí é que eu digo um detalhe. Eu vou falar pela CEP100. A CEP100 a gente paga segurança. A gente paga segurança na CEP100. Pronto. Eu tô... vamos falar um detalhe. Ali na CEP100 é uma faixa de Gaza. É uma faixa de Gaza. Mas assim, em 4 anos nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Agora, houve um incidente aí que eu não estava aí, no último Amador houve um incidente, mas em 4 anos que eu fiquei não tá. Porque a gente se preocupava também. A gente já se antevia a um futuro problema. Só para terminar, lá em Blumenau também tinha exigência, né, de a gente ter seguranças para o trio de arbitragem, certo? E na entrada dos vestiários, não puder, a gente tinha que ser 3 ou 4 seguranças no mínimo, senão a gente não podia... Eles nem começavam o jogo, o juiz nem entrava, se não tinha segurança. A questão da polícia, não. A polícia, ela fazia rondas, ela aparecia pontualmente, e tinha um contato lá, que se a gente dissesse o seguinte, o clima está esquentando, em 10 minutos estava uma viatura lá. Até porque não tem muito como no Amador o cara prender, vamos dizer assim, no sentido figurado, que prender uma viatura num campo de jogo, ou em 2 campos de jogo, que seria pior ainda, né? Até por questão de efetivo, né? Então, mas eu vejo que eu acho que o Zico está no caminho mais certo, né? Faltou, de fato, uma iniciativa tanto ali do União quanto da Liga em acertar esses ponteiros e dizer, não, a gente só vai fazer o jogo aqui com essas condições. E o Edinho... Talvez fique de aprendizado lá para o jogo no Rio do Ouro, né? E o Edinho também colocou do garoto. O garoto é um bom árbitro, é jovem, está começando, mas ele poderia, e eu acredito, né, não sei, talvez ele poderia ter conversado durante a semana com pessoas mais experientes, Edson, o Celinho, que já fizeram várias finais aí, também pegar uma ideia, trocar uma ideia. Mas como o Edinho falou, acho que ele não deveria ter começado o jogo. Aqui o Thiago está perguntando, Thiago Mais, se já tem a súmula. Eu acabei de abrir a súmula, eu tentei abrir ela durante a semana, ela não apareceu. Hoje eu abri a súmula aqui, para quem tiver curiosidade, está lá a súmula. Né? Agora, o meu amigo Calado, que fala pouco. Ô Calado, me diga o seguinte, tu acha que tem punição no futebol amador? Que esse tipo de situação de domingo, por exemplo, tem que ter uma punição exemplar? Ajuda se tiver uma punição exemplar? Bom, no acontecido de domingo e também qualquer outro que possa acontecer, tem que ser aplicada a regra. Se o regulamento, né, o que está
no regulamento tem que ser cumprido. Agora, eu não sei, eu nunca li o regulamento, na verdade, é uma falha. O cara é bom, o cara lê, o cara saber o que está falando, né? Para saber exatamente o que o cara, o que acontece. Mas eu acho que são uma situação muito complicada. Domingo lá, cara, é assim, a gente tava falando ali agora de policiamento e tal. Lá, o pessoal que estava assistindo o jogo, pô, tá de parabéns, porque aconteceu o lance, a situação, e foi isolado, né? Foi um fato isolado. Mas eu já vi muito caso, o Edinho sabe disso também, né? E a gente tá assistindo o jogo até junto, né, Edinho? Uma vez no Rio do Ouro, que inflama de uma forma que daí sai de dentro do campo para a torcida. Daí não tem mais como controlar, daí já era. Mas lá domingo, pô, foi totalmente assim, uma coisa só, foi isolada, né? O pessoal tava festando, tava legal. Só que, e na questão da arbitragem, se eu fosse árbitro, os caras iam ficar loucos comigo, porque eu ia chegar numa final, não ia apitar se não tivesse uma segurança. Para prever o que vocês acabaram de falar. O cara tem que estar prevenido, né? Senão, Isso é o depois que mínimo, cara. acontece. Isso é o mínimo que tem que se ter. Isso, depois que acontece, não tem mais como o cara prever o que vai acontecer, pô. Vai sair muita gente prejudicada, agressão, e sabe como é que é? O pessoal já bebeu. Graças a Deus que domingo foi só uma questão assim isolada, não menos grave, né? Foi bem pontual. Foi uma reação de um jogador, ponto. Isso, Nem os jogadores, nem do União, Não, muito menos do Rio do Ouro, entraram nessa pilha. O pessoal do União agiu rápido, eu tava lá vendo, eles foram, já tiraram o jogador rapidão, não deixou inflamar. O erro maior foi não ter a segurança, né? Mas eles agiram rápido também. As precauções, Edinho, precauções, né? Essa questão da punição, tu acha que ela ajuda se tiver uma punição exemplar? Tem que ter, né? Tem que ter. É assim, hoje eu não sei dizer o porquê que, não sei se o Zico sabe, o porquê que o amador não entra na ANFRE, nas punições da ANFRE. Que a ANFRE, depois que veio para Itajaí e região, ela ajudou bastante. E hoje Itajaí era praticamente zero agressão, não é verdade? Não tinha quase mais agressão. Claro, o pessoal se conscientizou bastante, mas as punições da ANFRE ajudou bastante, cara. Eu não sei por que o amador não entra na ANFRE. Edinho, eu posso até dar um pitaco nisso aí. Isso, muita gente me perguntaram, muita gente, a União, o Rio do Ouro vai ser campeão porque está no regulamento. Nós temos uma falha muito clara e que ano que vem vai ter que ser debatido na Liga. A Liga ela tem um regulamento interno dela. Ela tem um regulamento interno dela, certo? Ponto. Sim. Mas os julgamentos são feitos pelo CBDJ lá na federação. Então, agora, esse caso aí, os caras não usam o regulamento da Liga, eles usam o CBDJ. Então, o que vai acontecer? Vai ser julgado o atleta lá, vai ser julgado a entidade lá. E pela Liga, aí nós vemos, se fosse pela Liga, o Rio do Ouro seria o campeão por 3-0. Ponto. Porque lá no regulamento da Liga diz assim, ó, o clube que causar a interrupção da partida será declarado perdedor por 3-0, um exemplo, né? Tá lá. Mas não é utilizado o regulamento da Liga, é utilizado o CBDJ e julgado pela federação na federação. O Edinho falou uma coisa certa. Eu acho que tudo que envolve dinheiro público, o amador também envolve dinheiro público, ela poderia entrar na ANFRE. Perfeito. Ela teria que entrar na ANFRE. E aí também os dirigentes, os técnicos passarem para os seus elencos, pessoal, nós estamos hoje, o campeonato ele é regido aí na parte disciplinar pela ANFRE também, e se tiver qualquer tipo de conduta antidesportiva, agressão, o atleta vai ficar suspenso aí 5 anos. Dá para avisar para a rapaziada também. Eu acho que precisa se conversar mais. A Liga, ela quer seguir a federação. Então, ela não quer olhar para as outras situações de punição. Ela só se espelha no CBDJ e na federação. Poderia se espelhar, mas tinha que funcionar uma punição. Não teria problema em vão seguir CBF,
ou quem se quisesse seguir, mas tinha que ter a punição, e não tem. A punição... Edinho, o regulamento, Edinho, o regulamento da federação, ela quer saber mais de arrecadar dinheiro. Ela quer saber, é multa em cima de multa. É multa em cima de multa. Infelizmente. Né? Infelizmente. É uma questão mais polêmica aí, né? Bem mais profunda que o Zico está trazendo aí, né? Mas assim, Zico, na tua experiência, já que vai lá para a Federação Catarinense definir a punição do atleta, tu acha que ele vai ter uma punição válida ou não? Tá lá, tá escrito no CBDJ que é o seguinte: agressão a jogadores, atleta, a comissão, está escrito lá, 360 dias de suspensão. Está escrito, o mínimo. Então já começa, se for, vai julgar, eles abrem a cartilha lá, está escrito, não é o Zico que está falando, não é o Edinho, que lá está escrito isso lá. Pronto, suspensão em campeonatos federados. Aí eles vão julgar a gravidade do caso, né? Que daí não cabe a mim, eu não sei, eles vão julgar a gravidade do caso. E daí pode ter atenuante, pode agravar mais, né? Sim. Mas está escrito lá. Agora, o que me deixa triste, e ano que vem, se eu estiver na Liga de Itajaí, eu não vou assinar um regulamento, porque o regulamento da Liga Itajaiense não serve para nada. Infelizmente, não serve para porra nenhuma, perdão a palavra, mas não serve para nada. Para que nós temos um regulamento se não cumpre o regulamento? Então... O Celinha Murica vai entrar na live aí, ó. É complicado. Alguém precisa entender ou precisa nos explicar o para que serve o regulamento da Liga. Porque, pelo que eu estou entendendo, né, eu estou acompanhando agora aqui, na verdade, o segundo ano, né, pelo que eu estou entendendo, as palavras do Zico, é que o regulamento da Liga, na verdade, o que está previsto nele não necessariamente é aplicado nos jogos. Está previsto que um time, diante do ocorrido de domingo, se acontece com algum time, pelo regulamento da Liga, o time que provocou a confusão ali, enfim, ele teria perdido de 3-0 o jogo. Mas isso não está sendo aplicado, é por aí, né, Zico? Sim, eles vão julgar como julgaram a CEP100, no caso, a CEP100 e Dom Bosco. Nós fomos para a federação, a CEP100 levou uma multa de R$2.000 e perdeu o mando de campo. Pronto. No regulamento da Liga, falava que a CEP100 estava seria eliminada, porque foi o causador da paralisação, e o Dom Bosco já iria para a semifinal direto. Não foi cumprido. Olha só, eu estou junto, ajuda a CEP100. A CEP100, se fosse pelo regulamento da Liga, o Dom Bosco teria que ter ido para a semifinal direto. Mas, mais uma vez, não se cumpriu o regulamento da Liga. E aí, Calado, o que tu fala dessa situação toda, meu querido? Bom, diante do que foi falado, é assim, ó, quando a entidade que organiza não costuma seguir o regulamento e aplicar o que está nele, e na prática, daí depois já se torna difícil todo o campeonato, né? No meu modo de vista. Assim. É complicado, daí tu vai rodar na rodinha de conversa de jogador, os caras vão falar o quê? E já sabe que daí que não vai ter uma gravidade as questões, daí, sei lá, cara, para mim o que está no regulamento tem que ser cumprido, não tem conversa para ninguém, não tem. O Edinho aí sabe, eu conheço o Edinho, é meu amigo, a gente sempre fala, né? Regra é para ser cumprida. Se não está sendo cumprida, poxa, abre um precedente para um monte de coisa errada, cara. Um monte. É complicado, viu? Eu não sei por que não cumprem. O Zico deve lembrar bem daquela confusão lá da praia, Traíra e Tubarão. Foi cumprida a regra. Eliminou os dois times, pronto. O campeonato continuou, terminou, teve campeão. E os dois times foram eliminados. Simples. Perfeito, Edinho. É só isso mesmo. A regra. É simples. Eu lembro desse corrido, eu lembro. Ô Edinho, tu foi muito feliz na colocação. Porra, se os dirigentes assinam o regulamento, é só fazer cumprir ele, porra. Não tem mais... tá escrito ali que, vamos supor, a equipe da CEP100 causou a paralisação do jogo. Tá escrito que ela vai ser eliminada da competição. Não tem que nem para julgamento. Se aquilo ali acabou, cumpre-se. Está ali no papel. Assim mas não se faz isso. Não se faz, infelizmente não se faz.
uma avaliação que me deixou triste ali domingo, Zico e Edinho, foi que eu escutei de um dirigente, não vou citar o nome, obviamente, que me disse assim, que nada, ele só vai pedir desculpa e vai pegar só uns meses de punição. Pô, eu saí triste dali, cara. Eu pensei, o cara botou uma porrada na cara do juiz, do nada, velho, né? E eu, não, daquele dia que tá jogando, né? Enfim, eu até entendo o lado do jogador, pode ter sido uma semana difícil, complicada e tudo mais, mas eu acho que tem que ter uma punição exemplar, porque senão o cara acha que é típico do brasileiro, né? Não tem punição. Sim. Eu não entendo o jogador, não. Eu não entendo, desculpa, mas não entendo. Eu não entendo que ele... Eu posso ter passado uma semana ruim, posso ter passado o inferno, mas eu não vou sair de casa pra querer agredir alguém, cara. Eu não consigo. Eu não sei, aí é de pessoa pra pessoa, né? Eu sou assim, eu conheço várias pessoas que é diferente. É complicado, cara. Quando eu digo que eu entendo, eu não estou dando razão jamais aqui, de atitude, pelo contrário. Sim, eu pedindo punição, né? Eu vou me sentir muito injustiçado se não tiver punição, né? Eu até, vamos dizer assim, pelo lado do jogador, ele vai alegar isso, certo? Ele vai alegar. É isso. Então, pode até alegar. Tudo bem, querido. Tu estavas num dia ruim, beleza. 2 anos para ti em casa agora, tá? Para te aprender que dia ruim não desconta dando um soco na cara de outra pessoa. Só para isso, o cara entende. Se eu tô num dia ruim, igual nós temos um ferino, eu tô num dia ruim, eu vou pro meu ferino para desestressar. Não vou para me estressar no ferino. Então eu fico em casa. Fico em casa, discuto também. Me tranco no quarto, no banheiro e fico lá. Agora eu vou sair para querer agredir alguém, cara. Eu acho que, Zico, eu acho que a gente já caminhou bem aqui para uma pergunta final que eu tinha para vocês. Sobre os desafios, né, desse combate a essa violência, essa indisciplina no campo. Eu acho que tu já falou bastante sobre isso. Mas eu queria que tu desse uma aprofundada com a tua experiência e tal. Quais são os grandes desafios? O que precisa ser feito? Eu acho que tu já apontou várias coisas. Mas se tu quiser fazer isso com um pouco mais de calma, ajuda nós. Não, faço sim. Faço e até o Edinho, me corrija, Edinho, se eu for falando alguma coisa, mas eu acho que, primeiramente, os jogadores precisam saber que quando eles fazem uma agressão ou quando eles cometem um ato na instituição, com a camisa da instituição, eles não estão prejudicando somente eles. Ponto. Eles estão prejudicando apoiadores, torcedores, familiares, quem organiza o espetáculo. Então, isso a gente tem que deixar bem claro para os atletas. Ponto. O segundo ponto você tem um jogo, uma final, que você sabe que vai dar mais de 1.000 pessoas. Eu vou usar um termo no futebol aí, cabacice da Liga Itajaiense, cabacice do seu União não se precaver num jogo desse. É uma final. Gente, vai dar gente. E quando a gente fala em amador, gente, o cara às vezes tomou uma cerveja no bar, a gente não sabe se o jogador também não chegou meio chapado, o que acontece. Tu tá lidando com pessoas de todos os tipos. Então, tanto liga como clubes poderiam ter, primeiramente, colocado, não tem policiamento. Gente, tira do dinheiro da premiação, ou paga pessoalmente, vai lá e paga segurança, ou então policiais a paisano. Pronto. Se acontecesse isso aí, não teria acontecido. Mas nós evoluímos. Se tu falar sobre agressão, o Edinho me corrige, nós tínhamos uma época aí que a cada semana acontecia uma agressão. Então não tem. E eu, como eu falei, eu sou contra a agressão. Contra a agressão. O fato de domingo foi lamentável. Eu acredito, e até eu já ouvi, que o rapaz está arrependido também. Que ele está arrependido também. Sabe que fez uma cagada. Ele sabe que fez uma cagada. Não, sabe que fez uma cagada. Tem imagens, tem coisas. Ele sabe que ele vai receber uma punição. Aí não cabe ao Zico, não sei qual é a punição, se vai ser um jogo, 5 jogos, 10 anos. Não cabe. Agora, eu acho que nós que fizemos o espetáculo, dirigentes, árbitros e jogadores, a gente precisa entrar numa sintonia um pouco maior, cara. Precisa entrar numa sintonia um pouco maior. Por que quando faz uma reunião, não leva um diretor de árbitro para falar um pouco também, jogador entender da regra?
Por que também que não vai um dirigente quando tem um treinamento da arbitragem também, para a gente entender, e para todo mundo falar a mesma língua? Eu sempre falei isso, cara, quando eu entrei na arbitragem. Todo dirigente ou capitão da equipe tem que, quando nós vamos fazer o nosso curso ou a reciclagem da arbitragem, tem que estar junto, para eles tentar entender um pouco como é a arbitragem, como muda o pensamento quando tem um cursinho básico da arbitragem. Muda e muda muito. Edinho, tu foi muito feliz agora. Olha só, eu estava agora no Caxias de Joinville. Sabe como é que é lá? Reunião da arbitragem. É obrigatório um dirigente estar junto, um dirigente e um atleta. De preferência, eles levam um capitão. Para quê? Para o cara estar em sintonia. Para o cara estar em sintonia. E um outro detalhe, e saber até o regulamento. Tentar ter o mesmo pensamento do árbitro. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que a gente tem que se unir. Aconteceu o incidente. Se nós vimos agora aqui meter a porrada, aí nós vamos estar o quê? Nós vamos estar tripudiando em cima de uma situação. Mas ninguém se preocupa em tentar, antes, antever alguma coisa que vai acontecer. Ninguém se precaveu primeiro. Chegar agora e falar é muito fácil. Eu vou aqui e realmente, o cara errou, falar da coisa. Mas ninguém se preocupa em fazer alguma coisa para não acontecer. Concordo. Edinho, alguma coisa a acrescentar, Edinho? Não, a única coisa é cumprir a regra, cumprir o que está no papel. Se cumprir o que está no papel, já vai mudar bastante coisa. Bem isso. É isso aí, meu amigo Anderson Calado. Mais alguma coisa? Sobre a questão sobre o que o Zico estava falando ali, na reunião tá o capitão do time, vamos supor, né? Que sempre costuma botar o cara que é o mais focado no caso do time para ser capitão, né? O cara que tem mais desenvoltura para trocar uma ideia com o árbitro e tal. Ele participando, um dirigente, aí o que acontece? Quando ele vai para a pré-eleição dele, que ele vai para o jogo, ele vai poder ajudar na mentalidade do time, entendeu? Porque eu vejo um abismo, cara. Eu tô de qualquer jogo olhando aí. Eu vejo um abismo entre a arbitragem e os jogadores. Coisa que não era para ter, né, cara? Aí muitas vezes os próprios jogadores que são a maioria é tudo meu amigo, cara. Só que eles também não ajudam, cara. Eles atrapalham. Às vezes vai jogar, não coopera, tem que cooperar. Tem que só jogar. O Zico deve lembrar na época que nós jogamos amador. Cara, hoje se eu apitando, hoje eu sou mais na área do beach soccer e do futsal. Se eu alterar a voz com o jogador, cara, ele vai ficar magoado. Eu não posso alterar a voz. Não, isso é ridículo, eu não poder falar um pouco mais alto com o jogador, porque ele vai ficar magoado. Eu faço bastante categoria de base. Se eu me alterar com um menino de 15, 16 anos, cara, vira um inferno. Tu não pode, tu vai magoar o menino. Então já começa lá da base, o erro tá lá na base. Eu fiz um campeonato agora em Balneário, de futebol de campo, de categoria de base. Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Tinha esses 4 times. O Brasil, infelizmente, está muito abaixo deles. Muito abaixo, porque tu expulsa um jogador argentino, por exemplo, cara, eles vão brigar o tempo todo pela bola de 90 minutos. Tu expulsa um brasileiro, cara, tem gente chorando lá fora, cara. Vira um mimimi e tu não consegue entender. Então já começa daí. Nós estamos muito atrasados. O futebol brasileiro ficou muito atrasado e começa do amador. Começa ali da base, onde erra o professor, onde erra os pais, até chegar no profissional já era. Não consegue mais jogar profissional, porque tá errando ali embaixo, cara. Começando errado, né? Tá começando torto, né, Edinho? Um abraço aí pro Anderson Saragossa aí também. Grande lá de Gaspar, que tá acompanhando nós. Grande centroavante. Anderson, se recuperou agora aí de uma cirurgia aí. Seja bem-vindo. Tomara que esse garoto continue a brilhar na grande área aí. Cara querido. Garoto não. O cara já é um veterano, mano. Eu dei aula pra filha dele. A filha dele já tem 30 anos, acho, cara. Não, mas é bom jogador, hein? É bom, fera, Saragossa. Já levei pra jogar no timezinho aí. Mas, pessoal, vou agradecer demais hoje os dois aí, o Anderson. Cara, o bicho manteve a nossa live sempre com um número considerável aqui de gente.
e bastante interação. Eu sabia que o Zico era lenda, a gente devia ter trazido ele antes, a gente tem que trazer ele mais vezes, melhor dizendo, né? A gente vai explorar mais aí a personalidade do Zico para ajudar nós a alavancar a várzea aí. Pessoal, eu agradeço, é bom também o Edinho também, a gente não fica em cima do muro não, se a gente tem que falar, a gente fala, né, Edinho? Se a gente tem que falar, a gente fala. A ideia nossa hoje é melhorar, a gente sempre quer melhorar. E nós aqui, o pessoal aqui do Várzea está tentando ajudar. Eu acho que esse tipo de debate aí que se levanta, né, tem que ser levado adiante para quem sabe. Eu acho que a ideia do Zico realmente no ano que vem tem que ter essa conversa entre a liga e os times e ter esse comprometimento maior, né, com questão de organização e tudo mais. Eu acho que são ideias que surgiram aqui hoje que precisam ser levadas à frente, né? Também eu acho que foi bacana, cara, a participação de vocês. Não, bacana, a gente não pode ficar em cima do muro. Eu acho legal o trabalho de vocês, Leandro. E agora essa parceria aí com o Calado, aí, a Várzea, acho que vocês têm muito a... meu amigo Célio, tá lá nos Estados Unidos. Pô, esse cara é nota 1 milhão. Abraço para ti, meu querido. Audiência internacional, cara. Que legal, hein? E assim, ó, eu acho que a gente tem que debater mais esse assunto. A Várzea está fazendo o papel dela legal, o Edinho representando a arbitragem. Olha o professor Ivo Bremer. Sábado nós estaremos lá torcendo pelo Floresta, se Deus quiser, hein? Floresta e Metropolitano. E Interligas, né? Tá representando aqui a nossa região, tem que torcer por eles. Então eu acho que a gente tem que debater. Vamos embora, Calado. A gente tem que debater bastante isso aí, cara, e melhorar ano após ano. Nosso amador está melhorando, o nível está alto. Vocês viram a festa bonita lá no União domingo, que festa bacana. Acho que vai ter uma festa grande também no Rio do Ouro no próximo domingo, que os dirigentes sentem, coloquem, se não policiamento, coloquem segurança, não só pelo caso dos atletas, não, mas em si pelo público em geral que vai dar. Acho que a gente está evoluindo. Nós estamos evoluindo bastante e a gente tem que tirar Itajaí desse mapa xarope que todo mundo diz que, porra, Itajaí só quer saber de briga. Não. Aqui tem bons jogadores, aqui tem bons campos, tem pessoas sérias que trabalham. A gente tem que mudar essa imagem. Aos poucos a gente está mudando. E assim, ó, estão vindo grandes jogadores jogar aqui a nossa liga e nós temos que fortalecer cada vez mais. É isso aí, eu concordo com o Zico. Até era uma preocupação que eu tinha desde o ano passado, quando eu me mudei para cá, aqui do lado, Navegantes, do outro lado do Rio, né? E essa relação de preconceito, desde que eu era muito jovem, né? que se tinha do futebol amador aqui na região, Itajaí, Navegantes, lá os peixeiros. Os peixeiros não dá de jogar. Eu me lembro de jogo lá no Beck, no extinto Beck, no Aderbal Ramos da Silva. Velho Deba. Que, contra o Marcílio Dias não dá de ir. Por quê? Porque a torcida dos peixeiros vão matar, dão facada. Daí eu vim para cá e vi que essa realidade aí mais lenda, né? Não é tão verdade assim. O cara veio lá em Luiz Alves, que é uma competição, vamos dizer, exemplar. Não deu briga lá também esse ano? Deu? Sim, sim. Isso aí é geral. Acho que ano a ano a gente tem que ir mudando, tem que ir evoluindo. Fazia muito tempo que não tinha uma agressão assim no nosso, eu acho, não estou lembrado do nosso campeonato assim. Então, cara, aconteceu, ponto, que a gente reflita, que todos reflitam onde erramos, né? Eu falo erramos porque quando acontece uma coisa, mancha o futebol amador Itajaí e todos saem perdendo. Ninguém sai ganhando com isso aí. O futebol amador sai perdendo, tanto amador como a Lifa lá Mil Grau, como o Campeonato da Colônia, como tudo. Então a gente tem que eliminar, a gente tem que não ter mais esse tipo de situação aqui. Como é que a gente consegue? Conversando, falando da importância, falando do que uma agressão ela acaba com todo o espetáculo. Vocês viram o jogo lá domingo? O Anderson, o Calado ficou comigo. Deu uma brochada no ambiente. A galera estava num astral, aquele batuque. Pô, depois que aconteceu o incidente, o pessoal deu aquela murchada, não ficou legal, a cervejinha desceu quadrada. Azedou o clima, infelizmente, né? Pô, tava legal pra caramba. Sim, mas que... bacana. Que a gente mude aí, que no próximo domingo, lá no Rio do Ouro, que seja uma festa bonita e que ganhe quem for merecedor. É isso aí. Na semana que vem, então, Anderson, a gente vai trazer
representantes das duas equipes, mais uma vez, que estão na final, né? Para dar aquela moral para eles também chamar a torcida para acompanhar o jogo lá na Murta, né? Vão dar uma moral aí para o Paulinho, um baita de um treinador, né? O cara aí cheira título, né? Esse aí vai tem gente correndo atrás, já fiquei sabendo aí nos bastidores também. Tá né? legal, hein? Dona Patrícia entrou aí, a patroa. O legal é que é um treinador, é um confronto de um treinador, o Paulinho já consagrado contra o Evandro que está começando na beira do campo. Legal, é interessante, sucesso para os dois. É isso aí, o Evandro tentando lugar ao sol, né? E nessa semana também, né, Evandro, a gente vai soltar aí a seleção do campeonato, ela já existe, né? Lembrando sempre aqui, o Zico talvez também estava sabendo um pouco ali, mas para a galera que está aqui acompanhando, que a gente pegou 3 de cada time, um dirigente, o treinador e o capitão. E eles escolhiam, né, o jogador por posição. E daí saíram os mais votados. Né? Não foge muito, o Zico não vai fugir muito, né, daquilo que está na final ali. Um outro atleta que também é de outros times ali, que também foram muito destaques e tal. Né? E o mais legal de tudo, que a ideia nossa, se o Calado me ajudar nessa ideia aí, é que a gente vai lançar daí, pegar os 3 mais votados por posição e deixar a galera votar, fazer a seleção da galera. Então vai ser o torcedor que vai entrar lá e daí vai aquela, né? De repente tu não foi eleito como o melhor zagueiro pelos dirigentes, treinador e tal, mas tu foi um dos mais votados. Então se tu tiver mais amigos nas redes sociais, tiver mais engajamento, tu pode entrar com uma seleção da galera. Bacana. Tudo é válido. O trabalho que vocês fazem é muito bacana, cara. Acho legal. Isso aí tem que continuar e até melhorar. Cada ano ainda melhorar pra gente. Esse tipo de trabalho é bacana. Só o amador tem a ganhar com isso. Beleza. Mais alguma coisa, Anderson? Só essa live. Tô querendo adicionar o Edinho para ele dar o Edinho entrou, mas entrou. Olha, ele tá mandando solicitação aqui, mas não. Ó, tô confirmando, mas não. Bom. Hashtag volta, Edinho. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Porque a gente, na verdade, comecei tudo, foi através, eu falei pro Zico, digo, pô, na época da pandemia não tinha nada para fazer, tava em casa enfiado aí, vou fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa para movimentar um pouco o futebol que tava paradão. Aí, pô, o Zico, cara, que ele tem muita informação, ele agrega, daí ele foi passando informação, a gente vai associando tudo, então só tem a agradecer mesmo. Agradeço de montão mesmo. O Edinho colocou aí que não tinha pagado a conta da NET, ó, por isso que caiu. Agradeço de montão. Deixa eu adicionar aqui para ele dar que o Zico foi propulsor, o Vital também ajudou um pouco, porque são pessoas assim que a gente conhece todo mundo, cara. Daí a gente, quando quer tirar alguma informação, vai perguntar para quem sabe, né? Aí, ó, voltou Edinho. É igual o Vasco, quando cai é difícil de voltar, cara. Na verdade. Também agradeço o Edinho, porque o Edinho é uma pessoa que me esclarece muitas questões de arbitragem. A gente conversa muito sobre arbitragem, sobre futsal, sobre beach soccer, campo. Aí tem gente que às vezes acha também, eu vou falar, né? Porque aqui o cara não pode escolher nada. Tem gente que acha que ele não entende nada. O Edinho não entende nada, o Edinho apita mal. Daí eu não vejo por esse lado, entendeu, cara? O cara, quando erra na parte de futebol, é questão interpretativa. Não é porque o cara é burro ou porque o cara tá mal intencionado. É uma, né? Arbitragem, já me convidaram, queres apitar? Eu digo, eu apitar? Não tem como, é uma coisa que o cara tem que estar muito focado, é interpretativo, tem que estar no dia bom. Por isso, volto no assunto e dizer, tem que ajudar ele. Essa situação aí, Calado, essa situação de entende nada ou entende muito, é que futebol, tu apitar o futebol amador e apitar o futebol profissional é muito diferente. No amador, tu tem que levar a tua experiência lá nos 90% e esquecer o profissional. É muito diferente tu apitar um profissional e um amador.
Tu tem que ter um jogo de cintura, filha da puta, cara. Oh, perdão, fala. Só tem adulto, acho que só tem adulto assistindo também. Não, meu medo é que alguém pode derrubar, né? Muito palavrão. Não, mas eu acho que o que o Edinho falou é interessante, até porque eu estava lendo os artigos e falam justamente sobre isso. Uma pesquisa feita, se eu não me engano, lá em Goiás, tá? O relato dos juízes amadores é esse, que é bem o que o Edinho falou, que o juiz do amador tem que ser 90% ali focado, ele não pode, ele tem que estar muito mais pilhado, é muito diferente. E eram juízes que apitaram nos dois, né? Tanto no profissional quanto no amador, né? Deles faz esse comparativo. Acho que é muito mais difícil apitar um amador que um profissional, né? Nossa. Eu não consigo nem comparar. Nem comparar o amador com o profissional. Mas as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar um pouco. Acho que vai melhorar. O pessoal está começando a abrir a mente. Daí, porque tem que partir de quem? De quem comanda, de quem é diretor, de quem é presidente. Se a mentalidade for melhorando, não que os caras mandam criar situações, né, que são comprometedoras. Não, os caras são gente boa, mas eles não sabem como lidar com isso. O Zico já sabe lidar. O Celinho Amorim está na live e mandou parabéns. Eu já tive lá na CEP100 e presenciei, viu a forma que ele lida. Ele cobra mesmo, isso aí tem que ser assim. E o Paulinho cobra também. Eu já vi de perto o Fabinho lá, que estava no Husky, ele está fazendo um trabalho bacana, também cobra, e assim eu acho que vai melhorar. O pessoal vai ter que se conscientizar, opa, ou eu vou para jogar um futebolzinho, ou eu não vou poder jogar. Vai ter que, os caras só tem que ir para jogar, cara, mais nada, e depois vai para o pós-jogo, se divertir, né? Que é o mais interessante, é o pós-jogo, né? É isso aí. Vou deixar então para o Edinho e para o nosso amigo Zico fazer as considerações finais, mandar um recado final para a galera aí, e primeiro já agradecer imensamente a participação de vocês, que vocês vão ajudar nós a alavancar ainda mais aí a ideia da página. Fechou, valeu, obrigado pelo convite, que é sempre importante nós estar discutindo futebol amador aí. Agradecer a audiência aí, o Lifa Mil Grau. Acha que o meu apelido Tio Chico é de hoje? Isso aí já é mais antigo que andar para trás. Eu fiquei quietinho aqui, pensei que era para mim. Chico. Mas valeu, obrigado pelo convite, calado. Obrigado aí. É Leandro, né? É isso. Isso, obrigado, Leandro. Zico, abraço. Daquele dia nós estamos se encontrando aí nas praias de novo, né? Valeu. Edinho, valeu. Quero agradecer aí o Leandro, Calado, Edinho, né? Por essa resenha. É legal falar, sempre é bom a gente estar falando aí. E que numa próxima resenha nossa a gente tem um assunto, abordar, quem sabe, um assunto mais agradável, né? Que a gente possa falar, que Deus nos permita, que a gente possa falar sobre coisas boas, não estar falando sobre incidentes como o de semana passada. E vamos torcer que domingo lá no Augusto, lá no Campo do Rio do Ouro, seja um jogo maravilhoso, com muita gente, com arbitragem boa, que todos saiam felizes. Aí, Zicoto, tu tá querendo um sim teu aí ao vivo, ó. O Thiago mais aí, ele tá lançando convite pro Zico e começa a live, mano. Ele precisa de ti no trevo. O Edinho, o Thiago, ele tá indo, ele não quer saber, eu vou jogar aqui ao vivo. Ele tá indo para as bandas do Promoral, fiquei sabendo. Ô, Calado, chegou uma visita aqui, Calado, ó. Aí, ó. Coisinha linda. Só dá o olhinho de Xenon. É o filho do William. Só dá o olhinho de Xenon nessa família, né? Pô, o Celo tá lá. Meu amigo. Olha, o Celo tá dos Estados Unidos dizendo que o Rio do Ouro vai ser campeão, hein? Pô, aí, ó, palpite internacional. Palpite internacional. Um abraço, Celo. Isso aí, vamos aguardar, né, Zico? Vamos aguardar aí o jogo do próximo. Não é nesse domingo agora, afinal, lembrando, né? Só no outro, né? Isso. Nós vamos estar lá, a Várzea vai estar lá acompanhando aí para ver tudo que vai acontecer. É isso aí, Anderson. Terminamos por hoje. A gente avançou bastante no tempo, mas hoje o papo foi muito bom. A galera estava aí.
É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Desejar boa noite para vocês aí. Bom final de semana, feriadão aí. E a gente se encontra, né? A gente se encontra na final. Quem sabe também a gente não vai. Eu tava pensando em ir lá em Pomerode ver o Floresta jogar. O Zico vai lá, o filho dele tá jogando lá, né? Vai lá prestigiar, né, Zico? Convite tá feito, Calado. Vambora. Bora, a gente Passe navegante, me leva. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Boa noite.